Olá, já vou entrando de mansinho, alguns minutos antes, para poder falar com vocês da importância dessas nossas lives. Meu nome é Rosana Bene, para aqueles que não me conhecem, e essas lives são especialmente dedicadas à campanha de solidariedade dos coordenadores do voluntariado da Sabesp, através do Fundo Social, comandado por Bia Dória, e na Sabesp a coordenação é da Érica Santana. Um trabalho brilhante com todos os voluntários. Aliás, os voluntários da Sabesp têm uma história linda, como dizia a Hebe, linda de viver. Então, os nossos cobertores estão sendo necessários ainda. Olha o frio que está fazendo. Eu quero que você anote aí, bem devagarzinho, o telefone que a fábrica Paraíba, do Luiz Antônio de Cessa, ele está cedendo para a gente o valor de R$ 24,00 por cobertores maravilhosos, quentinhos, fofinhos, para a gente ajudar e fazer o bem. Então anote o telefone, 99643 7028. Então, uma campanha dos voluntários da Sabesp, da coordenação, através da Érica Santana, esse voluntariado que faz um sucesso, que ajuda milhares de pessoas no estado de São Paulo. Os cobertores Paraíba estão fazendo um preço muito especial através do seu diretor Luiz Antônio de Cessa. Anote, gente, vamos fazer o bem, vamos. Você está gostoso aí, quentinho na sua casa? E tem muita gente passando frio no estado de São Paulo. 99643 7028. Hoje nós vamos conversar com o querido amigo Gevaer, como é conhecido na área de ufologia, ele que já está há 40 anos cuidando destas pesquisas, um ufólogo de fama nacional e internacional. Gevaer é uma das pessoas que eu mais respeito nessa área, porque ele traz um conhecimento real, ele vai a campo, no mundo inteiro, pesquisar, para que nós tenhamos o máximo de informação real possível. Logo, logo ele vai entrar, deixa eu ver se eu já posso autorizá-lo. Daqui a pouquinho, vamos aguardar o chamado do Gevaer. Eu marquei 19 horas. Vou dar um beijo para as pessoas que estão entrando, a Silvana, a Cleide. Ô, Amarilis, como é que vai o bebê aí, Amarilis? Tá tudo bem aí? Que essa coisa fofa aí? Tá gostando de ser mãe? É, não é? Uma delícia, né? Olha, a Cleide tá me ajudando aqui, colocando o telefone também dos cobertores. 99643 7028. Gente, R$ 24,00 é muito pouco. Você pode colaborar com vários. E você ligando lá, ele já direciona para a nossa campanha. Fala que você ouviu na live, que é para os voluntários da Sabesp. Então, mais um beijo para o pessoal da Sabesp. Aguardando agora o Gevaer, nós vamos discutir a abertura global e definitiva da ufologia. Vamos falar sobre as abduções, vamos falar as manifestações. Ah lá, ele já está lá, deixa eu abrir lá. Gevaer, deixa eu ver se eu te acho aqui, Gevaer. Você tem que pedir para entrar aqui, não estou te vendo. Você tem que pedir para entrar. Estou aguardando o Gevaer aqui para pedir para entrar. Vamos ver aqui na carinha. Gevaer tem que pedir para entrar, senão eu não consigo te adicionar. Estou vendo ali a Mai também, está me assistindo. Um beijo para toda a família. Espero que todos estejam com saúde, com a bênção de Jesus. O Mauro. Estamos todos juntos. Gevaera, se você pedir lá naquela carinha para entrar, eu consigo te adicionar. Vamos lá. Vamos falar da diferença entre os círculos que são feitos por humanos e outros que são verdadeiros. Vamos falar a relação da ufologia com a ciência, com a comunidade científica. Vamos falar sobre o governo brasileiro, né, internacional. Deixa eu ver, Gevaer, se eu consigo aqui. Não está aparecendo o seu pedido aqui. Gevaer, deixa eu ver aqui. Vamos ver, vou tentar ver se eu acho o Gevaer aqui. Não está.
Estou tentando ver como é que ele se adiciona aqui. Jevaer, você tem que entrar aqui no pedido. Que nome você tá, Jevaer? Tá em outro nome? Escreve para mim aí, porque é o Mauro? Você tá pelo Mauro não, né, Jevaer? Vamos ver com quem que o Jevaer está aqui. Tá com algum nome diferente, Jevaer? Escreve aí para mim. Vamos hoje falar então também sobre os eventos, né, da UFO Summit, que foi transferido para 2021. Vamos falar sobre os agrogrifos no Brasil e os outros desenhos em vários lugares do mundo, né? E aguardando aqui o Jevaer. Lembrando que a campanha do cobertor, você que está me vendo, Daniela de Floripa entrou. Oi, Daniela, tudo bem? Você pode adquirir. A Rosana lá, Rosana, manda um beijo pro Pagura, Rosana, pro Jorge Pagura, que legal. Tá frio aí. A Yara também entrou. O pessoal tá entrando. Eu comecei mais cedo um pouquinho, já para vocês se acostumarem aí com as nossas perguntas. E aí o Carlinhos Hortali da Mixon, um beijo para ele, toda a Mixon, que está bombando nos eventos também, na internet, os eventos virtuais, você que está lançando um produto, ele que fez um evento maravilhoso para a gente na Sabesp. A Cláudia também entrou, olha lá, a Cláudia, a Daniela, e o Jevaer, cadê o Jevaer? Já está chegando, Jevaer? Estou te esperando aqui. Deixa eu ver, Jevaer, ele não conseguiu entrar ainda. Diz que já está me assistindo. Vamos falar também sobre a participação do Jevaer no History Channel, que ele está sempre presente lá nos eventos. Vamos falar de Ipuaçu. Vamos falar do ET de Varginha. Para alguns é uma só brincadeira e é realmente muito sério a história do ET de Varginha, né? Vamos ver se ele está entrando. Ele falou que já está aqui, mas aqui não está aparecendo. Deixa eu ver. Olha lá, Inteligência Solidária, a Érica Santana, coordenadora dos voluntários da Sabesp. Ela que também tem perguntas excelentes para o Jevaer. Érica, já falei bastante da sua campanha. Olha que inverno nós estamos passando. Alice Paiva, de Crianças Índigo, sim, vamos fazer um live sobre crianças índigo, tá bom? Isso é uma boa ideia, realmente. Você, Érica, que está coordenando o programa de voluntários da Sabesp, já falamos aqui que o telefone do Paraíba é 99643-7028, um beijo lá para o Luiz Antônio, ele que está coordenando toda a participação da Sabesp. Deixa eu ver se o Jevaer já está entrando. Adicionar. Jevaer, inteligência. Aguardando a participação do Jevaer. Ainda não entrou. Quando vocês colocam a Paula Pereira. Um beijo para Paula Pereira. Lembrando vocês que todos os sábados, às 12h30, pela Rádio Vibe Mundial 95.7, eu tenho meu programa, onde eu faço uma mensagem sempre de valorização da vida, de motivação, com músicas maravilhosas, inclusive do CD Contador de Estrelas do Fábio Júnior, quem sabe que eu tenho maior respeito pela parte espiritual dele. Então vamos lá. Jevaer, você falou que já está aqui, mas não está aparecendo para eu poder te adicionar. Eu gostaria que você colocasse como que você vai entrar aqui na nossa live. Ainda estamos no início, nem deu 19 horas ainda. Vamos ver também quem já teve experiência de abdução, como essas pessoas são, vamos dizer, tratadas, como elas podem manifestar o fato sem serem ridicularizadas. Aliás, é um assunto, quando você fala que você gosta muito desse assunto e você acredita, algumas pessoas no meio empresarial ainda têm um certo preconceito, e nós vamos falar sobre isso também.
eu vim de uma família, esse assunto sempre foi muito aberto e já tivemos várias manifestações na minha família. Então, para nós é um assunto normal. O Jevaer entrou, olha lá o querido Jevaer, Ademar José Jevaer. Vamos ver se ele entra agora. Querido Jevaer, está conectando, aguardando o Jevaer. Vai ser muito gostoso essa live. Olá, Jevaer, tudo Oi, bem? boa noite. Que bom tê-lo aqui com a gente. Muito legal, muito obrigado pelo convite, muito honroso. Fico muito feliz nessa noite fria aqui em Curitiba. Imagina, Curitiba, tá nevando aí, Jevaer? Ontem à noite, de ontem para hoje, né? Nevou em alguns lugares, sim. Esse frio aí não é coisa para amador, não, viu? Tá dando 2, 3 graus abaixo de zero. E você que sempre participou dos meus programas na TVA, Dimensões, né? Estamos de volta aqui através das lives. Fica Uhum. prático e mais tranquilo para a gente conversar, né? Muitas Jevaer, coisas vão depois da pandemia, muita coisa vai passar para plataformas digitais, que são sempre muito mais simples, muito mais de longo alcance, menor alcance, né? Eu estou à sua Jevaer, disposição. Né? eu, eu quero primeiro agradecer por participar com a gente, que essa live é uma live de campanha em pró inverno solidário do Fundo Social, através do Voluntários da Sabesp. Então, eu agradeço você ter cedido aí a sua participação. É um evento do bem, uma Evento live do... do bem. Estamos aí nos eventos do bem da vida. Eu tenho Muito aqui inúmeras perguntas, e você fica à vontade, vai falando à vontade. Mas uma bem. primeira pergunta que eu quis colocar, Geva, diz respeito a essa abertura global. E referente a essa abertura global, a primeira pergunta é: qual a relação hoje do mundo científico com referência à ufologia? Existe um respeito maior? Olha, Rosana, eu gostaria muito de ver que houve uma mudança significativa na mentalidade científica, acadêmica com relação aos UFOs. Mas não houve. Ainda há setores da ciência que se recusam terminantemente a levar em consideração as evidências que estão aí sendo jogadas na nossa cara por exemplo, a Marinha dos Estados Unidos, o próprio Pentágono. O Pentágono admitiu recentemente que vai investir milhões de dólares numa força-tarefa para investigar os UFOs. Imagina. Então, até hoje, ainda há uma retranca, assim, uma rejeição ao fenômeno UFO por quem menos poderia rejeitar o fenômeno. Imagine você, a que poderia ser a descoberta mais sensacional para a humanidade, a de que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. Isso deveria ser item número 1 na agenda de qualquer cientista, de qualquer instituto ou departamento de pesquisa. E não é. Então, as coisas não são compreensíveis. Um cientista, um astrônomo, um astrofísico, por exemplo, fecharem diante desta questão. Eu não acredito que existam discos voadores. Tudo bem, o cara pode não acreditar. O problema dele no que ele acredita, ele não acredita. Agora, o que ele não pode, e é o que tem acontecido, é ainda dizer que não existe evidência científica. E muitas vezes, esses cientistas, eles têm acesso às informações. Então, por exemplo, o Marcelo Gleiser. O Marcelo Gleiser, ele tem acesso às informações. Ele trabalha numa universidade norte-americana que tem ligação com o governo. Como é possível que ele não tenha acesso às informações? Ou é muito má vontade, entende? Ou tanto ele, estão funcionando dentro de uma agenda oculta para manter esse assunto ainda no submundo da ciência. E isso é inaceitável. A gente sempre vê muita história sobre a chamada e famosa Área 51. Sim. Para aqueles que ainda não têm o conhecimento, fale um pouquinho e se ela ainda existe na atividade plena. Ela ainda existe na atividade plena, ela fica a aproximadamente 200 quilômetros a noroeste de Las Vegas. Você pode chegar até os portões dela. Dali para frente não pode passar. Tem placas ali dizendo.
não ultrapasse perigo de força letal, sem aviso. Se você botar um pé dentro, você pode tomar um tiro, ou ser deportado, ou ser preso, se você for americano. É muito sério. A Área 51 recebeu esse nome porque ela é considerada o 51º estado dos Estados Unidos. São 50 estados. A Área 51, ela é tão secreta e autogeradora de seus próprios recursos, que ela é como se fosse uma autossuficiente, a palavra, que é como se fosse o 51º dos Estados Unidos. Mas também há uma área 52, uma 53. Só que desde 1994, por aí, 93, 95, já não existe mais nada lá referente à ufologia. Porque desde aquela época em que foi muita propaganda, se falou muito sobre a Área 51, os militares tiraram tudo sobre discos voadores. E lá, inclusive naves acidentadas, peças, levaram para outros lugares. Em alguns dos quadros a gente sabe quais são, nem outros não sabem quais são. Mas não tem mais nada de ufológico ali. Não tem um parafuso de um disco voador, porém já teve. Ali onde é desenvolvida uma série de armas secretas, letais, altamente letais, secretas, aviões secretos. Então, não existindo com a função militar de desenvolvimento de armamento tecnológico, armamento científico para finalidades bélicas. Então, seria o principal objetivo de centralizar tudo para a área militar americana, como o caso de Varginha, né? Que eu gostaria que você explicasse o fato real. Porque existe uma lei dentro do Brasil que, se alguma manifestação ocorrer aqui visivelmente, algo real, tem que comunicar os militares, que vão comunicar os militares americanos. É fato? Mais ou menos. Na verdade, não precisa nem os militares brasileiros comunicarem os militares americanos, porque os militares americanos estão sabendo tudo o que acontece aqui dentro. No caso do Varginha, eles acompanharam a queda da nave desde a estratosfera até o interior do Brasil, de Varginha, onde o UFO caiu. Foram as autoridades brasileiras que foram advertidas por eles, pelos militares americanos, de que isso aconteceu. Né? Foram eles. E o governo brasileiro, assim como os governos americanos, muitos outros de outras regiões, outras áreas do mundo, têm uma espécie de acordo em troca de benefícios, de favores, de tecnologia, enfim, de proteção. O governo brasileiro é aquiescente à tecnologia. E quando acontece um fato, como, por exemplo, a queda de uma nave ou um avistamento muito sério, uma coisa assim, os militares americanos estão sempre presentes. A Operação Prato também aconteceu dessa maneira. Na Operação Prato, que foi nos anos 70, em 1977, na verdade, o grupo de militares da Força Aérea Brasileira, os fenômenos daí, recebia constantemente visitas de membros da inteligência e mesmo a inteligência traduz-se por espiões, né? Espiões e membros do governo militar, do aparato militar. Então, eles estão no mundo inteiro, né? Eles têm essa capacidade. Eles têm inúmeros satélites aqui em torno da Terra, vigiando absolutamente tudo que nós fazemos. Essa live que nós estamos fazendo aqui agora está sendo observada por eles. Todas as lives que eu faço são observadas por eles, e em caso de ufologia, muita gente é observada por eles, perto. Sobreviveu algum extraterrestre de Varginha, que caiu em Varginha ou não? Sobreviveram 2, sobreviveram à queda, mas eles foram capturados em seguida por militares e por policiais militares, policiais do Exército e por policiais militares, além do Corpo de Bombeiros de Varginha. Isso aconteceu no dia 20 de janeiro. A nave se esborrachou lá, a nave caiu, foi testemunhada por algumas pessoas na noite do dia 19 para janeiro, por volta da madrugada já do dia 20 de janeiro de 1996. Então, agora, no dia 20 de janeiro do ano que vem, nós completamos um ano do caso Varginha. Perdão, 25 anos do caso 25 Varginha. anos.
25 anos. E E duas fora do Brasil, o caso é mais respeitado que no Brasil? fora do Brasil, o caso é respeitado, mas ele não é considerado uma referência. Porque a mentalidade da ufologia mundial é mais por caso Roswell. É o caso Roswell. Por exemplo, no ano passado eu fiz várias palestras nos Estados Unidos, na Europa, e sempre que eu vou eu falo sobre o Varginha e às vezes eu até mostro uma tabela comparativa entre o caso Varginha e o caso Roswell. O caso Roswell aconteceu em 1940 e foi pesquisado 24 anos depois, por acidente. O caso Varginha aconteceu em 1996, começou a ser pesquisado 24 horas depois. No caso Roswell, havia meia dúzia de testemunhas com a memória fraca. No caso Varginha, nós hoje temos mais de 300 testemunhas com memória muito forte de tudo que aconteceu. Então, qualitativamente e quantitativamente, o caso Varginha é o caso mais importante da história da ufologia brasileira e eu me arrisco a dizer mundial, porque é um caso em que houve a queda de uma nave com a sua recuperação por parte do exército, houve o resgate, a captura de duas criaturas vivas que não ofereceram resistência. Uma delas foi capturada na frente de quase 3 dúzias de pessoas que viram os bombeiros fazerem a captura com rede. A criatura foi colocada que foi colocada em cima de foi colocada dentro de uma caixa de madeira e foi colocada em cima do caminhão do exército e foi levado para Campinas. Em Campinas, ela foi recebida por Adão Palhares. Naquela época, era o grande legista, médico forense brasileiro. Né? Então, esses casos eles são documentados. E nós temos a documentação que comprova tudo que eu estou falando aqui. Qual a diferença dos círculos feitos por humanos e o que você pesquisa que não foram feitos pelos humanos? A Tanto no diferença é Brasil quanto fora. quando você fala de ciclo, é bom que as pessoas fiquem entendendo, nós estamos falando dos tais agroglifos. É um termo que a gente usa aqui para definir umas figuras geométricas que surgem em plantações de trigo, geralmente trigo. No Brasil, só aconteceu em trigo até 2 anos atrás, depois lá para cá não aconteceu mais. Na Inglaterra e na Europa, de maneira geral, nos países do hemisfério norte, acontece em trigo, em cevada, acontece em lavanda, acontece em outros tipos de plantação durante o verão inglês, que já está acabando. Né? Já está acabando. São figuras geométricas feitas pela dobra das plantas. As plantas são dobradas e não partidas, elas não são rompidas, são dobradas e apresentam aqueles padrões incríveis, fenomenais que nós temos aí. Né? Eu tenho aqui a capa de uma edição da revista, de uma pesquisa que eu fiz no ano passado na Terra. Não sei se as pessoas Dá para verem. ver, dá para ver. Dá para ver, é Sim. disso que eu estou falando. Ó. Isso aqui foi em Hackpen Hill, em agosto de 2018. Né? No ano de 2019, eu tive mais uma. Eu vou todo ano, né? Esse ano eu não fui, eu rompi uma tradição de já mais de 2 décadas por causa da pandemia. Tem que ficar 15 dias no aeroporto de quarentenado, então não adianta muito ir para lá, né? Mas você tem certeza? Como é que vocês chegam à conclusão? É a forma que dobram a plantação que nem o ser humano pode fazer, nenhuma máquina, é isso? Olha, Rosana, existem muitos elementos. Quando você conhece o fenômeno, você, pela fotografia dele, você diz que ele é falso e é verdadeiro. Mas o certo é uma pesquisa de campo. Quando esse fenômeno acontece, primeiro, ele sempre acontece em lugares que podem ser vistos, em lugares que podem ser acessados caminhando até no máximo 100, 200 metros de uma estradinha. Sempre. Eles acontecem durante a noite. Na noite anterior não havia nada. Tá? Na noite seguinte tem uma figura de 80 metros de diâmetro. Como é possível uma coisa dessa? Você vai até lá, você faz medições e você detecta alteração no magnetismo, alteração
na energia eletromagnética presente residual, você detecta de outras formas, e você observa também que, por exemplo, não há insetos, não há bichinhos no meio do agroglifo. Não entram, não entram. Eu já vi várias vezes passarinho vir, e quando ele se dá por conta de que ele está do agroglifo, ele bate a asa e quase que voa para trás. Eles não passam sobre o agroglifo. Então, quando você vê um legítimo e não um feito por humanos, aqui no Brasil, é bom que se diga, nunca tem um caso feito por humano. Todos os casos são verdadeiros, está tudo na revista UF, no site da UF, uf.com.br, é o maior site de ufologia do mundo, e tudo é gratuito lá. Então, não, aqui no Brasil não tivemos nenhum feito falso. Mas na Inglaterra, sim. Na Inglaterra e na Europa, de maneira geral, tem os chamados Circle Makers, fazedores de círculos, que fazem competições entre si para quem faz um agroglifo mais bonito, um agroglifo mais, enfim, mais rapidamente, essa coisa toda. Quando você entra, você nota as diferenças assim, marcantes. Para o leigo pode passar batido, mas até um leigo vai ver, por exemplo, que as plantas de um agroglifo falso, elas estão quebradas, elas morrem. Num agroglifo verdadeiro, elas estão dobradas, não vivas. E com o tempo, se o agroglifo não destruir, as plantas tendem a subir por uma entropia, né? Fototropismo. Isso. Agora, onde foi realizado esses comunicantes nessas fazendas que foram reais? Você teve algum relato que algum fazendeiro passou mal? Eles tiveram alguma modificação no corpo deles? Tiveram algum processo? Alteração médica. Nenhuma coisa ruim. Às vezes, quando o agroglifo está bem fresco, sim, aconteceu e foi descoberto nessa manhã. Tá? Eu fico numa cidadezinha lá chamada Wiltshire. Sempre que eu vou, eu fico na casa, no bed and breakfast, de uma senhorinha Antoniette. E é ali onde ficam todos os caras dos países e ficam pesquisando no agroglifo. Quando a gente sabe que tem um novo, a gente vai para lá. Olha, quando você entra no agroglifo novo, você pode sair e ler o jornal sem óculos. Você sente o gosto da comida. Você sonha melhor, você dorme melhor. Você tem dores articulares, como eu tenho, por exemplo, dores nos joelhos, dor nos pés. Eu saio dali caminhando tranquilo. Tranquilo. Então, durante um pouco tempo, há melhoria geral na sua condição de saúde. E ela vai decrescendo, vai parar. Algumas pessoas já fizeram experimento e chegaram a descobrir, por exemplo, que o Parkinson ele é drasticamente reduzido dentro do agroglifo nos primeiros dias do agroglifo. A energia que a figura tem, ela decai, né, rapidamente. Daqui a pouco não tem mais nada lá. Né? Mas nos primeiros dias, uma pessoa que tenha alguma deficiência, alguma coisa mal de Parkinson, a pessoa melhora muito. Tivemos épocas do Brasil que as manifestações, os avistamentos eram muito contínuos. Depois teve uma época que parou. Está voltando? Sempre foi mais ou menos a mesma coisa, Rosana. O que acontece é que, de vez em quando, a imprensa interessa mais e publica mais. Então, dá aquela impressão, opa, os discos voadores voltaram. Não, eles sempre estiveram aí. Né? O que acontece? Nós vivemos num universo com bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de sóis, cada sol com dezenas de planetas, no é o caso do nosso. A vida se proliferou pelo universo inteiro. E muita gente está num estado superior ao nosso, tecnologicamente, nos planetas de fora. Por exemplo, aqui nós temos um cara chamado Musk, que quer botar não sei quantos milhões de seres humanos em Marte. Temos um Bob Bigelow, que quer fazer um hotel no espaço. Você pode ir, qualquer pessoa pode ir, vai custar caríssimo. Tem que ter bastante grana no bolso para pagar. Então, há muita gente no nosso planeta, além dos governos.
em explorar o espaço. É evidente que isso deve ter acontecido, deve estar acontecendo em outros mundos. Só que há mundos mais à frente do nosso. Imagine você, o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. E a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. Quantos planetas Terra surgiram nesses 10 bilhões de anos entre uma coisa e outra? E nesses últimos 4 bilhões de anos para cá? Então, está espalhado pelo universo. A vida é muito parecida com a vida humana. Muito. O Esse bio... Leonardo da Chapada de Diamantina está falando que lá tem muitas aparições, ele mesmo já registrou alguns, acho que você deve conhecer, ele deve ser seu seguidor. Sim. Você tem ido à Chapada, não? Eu tive da Chapada faz um tempo, mas eu tenho gente lá que me conta o que acontece. Lá tem muitos fatos. Há chapadas em geral. Tá? Então, você tem a Chapada Diamantina, a Chapada dos Guimarães, tá? Várias chapadas, Chapada dos Veadeiros, porque são todas questões de cerrado. E no cerrado, a visibilidade, olha aqui, o Thiago está falando que é de Mucugê. Ele deve ter contato, está aparecendo aqui na minha telinha. Né? E nessas cidades, nessas regiões, nessas localidades, a visibilidade é muito boa. E você estando a 1.500, 1.200, né, metros de altitude, a capacidade que você tem de ver tudo ao redor expande enormemente. Enormemente. Então, é relativamente explicável por que vem mais discos voadores nessa região. Pela sua altitude, pela sua visibilidade e pela ausência de muita iluminação. Há muita iluminação nos meios urbanos que impedem a visualização de objetos voadores não identificados, discos voadores. Mas eu lembro que uma época tinha aparições aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Eu vi uma Acontecem, matéria na sua revista. acontecem no centro de São Paulo, no centro de Brasília, de Curitiba, estou em Curitiba, acontece no centro de Nova York, no centro de Lisboa, no centro de Tóquio, Brisbane, onde você imaginar. Eles estão em todas as partes, porque vamos nos colocar no lugar de uma civilização mais avançada, Rosana. Então, nós formamos um grupo de cientistas e nós estamos há 100 anos a nossa frente. Hoje, somos um grupo de cientistas, nós temos acesso a uma máquina na qual você entra e você pode viajar pelo universo. Você vai encontrar lá na frente um planeta com vida, um pouco mais atrasada do que a nossa aqui na Terra, anos à nossa frente. Você vai pesquisar os lugares rurais, mas vai se interessar mais pelas áreas urbanas, que é onde há concentração de pessoas. A gente provavelmente nós vamos nos concentrar nas formas de produção de energia daquela sociedade, na maneira como eles vivem, quais são as suas crenças, se eles têm famílias, se eles acreditam no mesmo Criador que nós. Enfim, nós vamos tentar suprir essa carência. Esses seres que estão vindo aqui, eles não estão vindo à Terra, porque a Terra é linda, é maravilhosa. Eles estão viajando pelo universo. Estão indo para tudo que é lado. Quando nós tivermos uma máquina, um disco voador, não sei, de repente, você poder comprar um disco voador, aí você pode comprar um disco voador modelo 1.0, 1.8, 2.4, 4x4, não sei. Pode ser que vai acontecer uma coisa dessa, né? Um dia. Aí você compra uma máquina poderosa. Aí você pega a família e fala, agora eu vou dar uma volta lá pelo Urano. Urano é meio sem... Eu vou para o outro sistema solar. Você vai para a galáxia, você sai da constelação, vai para outra. Então, o que esses caras estão fazendo? Estão procurando por outras formas de vida. É muito natural isso que aconteça. É o que nós fazemos. Nós atravessamos o Atlântico nos anos 1500 para descobrir novas terras. E descobrimos a América, né? Colombo descobriu a América, Cabral descobriu a Sul, os espanhóis descobriram a região ocidental da América do Sul, e por aí vai. O que nós estamos fazendo sempre? Nós estamos encolhendo o nosso mundo pelo processo de globalização. Nós estamos encolhendo o mundo, deixando cada vez mais acessível. Bom, aí vem uma pandemia dessa e traz tudo. Esse é o presente dos chineses.
Jevaé, tem algumas perguntas aqui, mas eu tenho, antes disso, referente a esse espaço onde eles aparecem, eu tenho observado que existe, geralmente, como você falou, tem uma chapada, tem uma montanha, e às vezes tem a água. Como Ilha Bela, já tiveram aparições e fotos, parece, eu vi, eu acho que uma capa da sua revista, saindo de dentro da água, assim, Acontece. foi uma desenho. Você acha que existem civilizações que estão constante presentes aqui na Terra? Você acha que eles Eu, mantêm? eu Acho que uso o sim. mesmo exemplo, Rosana, o mesmo exemplo. Imagine você, Rosana Penha, antropóloga, cientista, daqui 100 anos. Você e sua equipe de antropólogos, sociólogos, cientistas. Você vai para uma civilização mais atrasada do que a nossa, e nós somos muito parecidos com eles. Você, a sua equipe, é parecida com aquela civilização. Você vai perder a oportunidade de infiltrar no meio dela para saber como ela existe? Não vai, né? Você vai querer saber, você vai querer. Ah, eu vou querer saber. Quando eu tiver uma nave, eu vou querer saber. Eu quero ir lá. Eu quero comprar pão na padaria dos caras. Eu quero comer nos restaurantes dos caras. Eu quero ir nos lugares que os caras. Eu quero saber como eles vivem. Como eles fizeram para viver até aquele momento. Quais são as ameaças que eles causam a eles mesmos. Se eles têm alguma coisa na qual eles acreditam muito superior ao que nós pensamos. Enfim, eu quero ter essas informações. Nós vamos querer ter essas informações. Então, existem seres extraterrestres que estão entre nós, sim, porque, na sua grande maioria, estes seres são exatamente iguais a nós. Dois braços, um cotovelo em cada um, duas pernas, um joelho em cada um, presos a um tronco, um pescoço, aí uma cabeça com um nariz, dois ouvidos. Eles são iguais a nós. Em alguns casos, eles são tão semelhantes a nós, que eles podem entrar num shopping center, num restaurante, que ninguém vai falar nada, exceto uma saúde muito boa, nenhum fiozinho de cabelo branco, nenhuma grama a mais, nenhuma ruguinha, tá? Tipos assim físicos resultantes, evidentemente, de uma medicina muito moderna que eles devem ter, já que eles estão tecnologicamente, sei lá, décadas, séculos, milênios à nossa frente, e que os preserva dessa maneira. Se não for por isso, mais nada vai chamar a atenção a alguns desses seres. Incrível, né? Você sabe que tem algumas pessoas, como a Érica Santana, que coordena lá o programa de voluntários da Sabesp, ela, Rosana, pergunta para ele que quando eu era mais nova, eu tive experiência de ver uns ovos, Olha a OVNIs. minha Karim Massaro aí aparecendo. Oi, Karim. Estou E encontrando a meus amigos. pergunta dela, voltando à Érica, a pergunta dela é que ultimamente ela tem tido sonhos que ela olha, mas são sonhos quase reais, e para cima, por exemplo, e vê uma nave parada com nitidez. Isso pode ser um sonho, uma projeção astral, porque eles se comunicam através de projeção astral também? Sim. Você recebeu o Wagner Borges aí, não foi? Foi. Foi. O Wagner deu um curso para nós aqui há um mês e pouco atrás, de 8 horas de duração. Você se comunica mesmo com ele. Porque, pensa, se eles são tão semelhantes fisicamente, eles devem ter a coisa que nós temos, um corpo astral, uma alma, um espírito que sai da matéria. E nós podemos sair da matéria e nos encontrar com eles. Isso pode acontecer, pode não, acontece de fato. Isso ocorre de fato. E é marcante para muita gente, porque tem pessoas que trazem a recordação concreta. E no caso dessa sua amiga, da É, né, é Érica. isso. É muito possível que ela tenha feito uma projeção e ela pode treinar essa projeção para ela realizar quando ela quiser. Ela produz a reação. Aqui, Érica, inteligência solidária. Obrigado, Érica, pela pergunta. Né? É possível que ela tenha feito sim uma projeção e é possível que ela consiga treinar, fazer quantas vezes ela quiser, e ir cada vez mais distantes. Primeiras projeções, pelo que eu aprendi com o Wagner, que é o grande guru, o oráculo desse assunto no Brasil,
você foi muito feliz em trazê-lo para o seu programa, as primeiras projeções são aqui, para dentro do seu quarto, da sua cama, e para cima do telhado, e você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Tem gente que vai a outros planetas. Pura e simplesmente assim. Eu trouxe também aqui, sugiro, se você ainda não teve aí, a ideia de o Geraldinho Lemos. O Geraldo Lemos foi Chico Xavier confiou a data limite que foi chamada data limite com Chico Xavier. O Geraldinho ele falou que dentro da doutrina espírita acredita-se que a Terra tenha 7 cascas, 7 civilizações simultaneamente. Nós teríamos uma, ainda há 6 civilizações com Eu bilhões de acredito, anos. eu Então, acredito, eu acredito que nós somos seres multidimensionais e muitas vezes quando nós vamos dormir, nós estamos na outra dimensão, onde você lembra da outra dimensão, porque eu vivo isso toda noite. imagina. É uma coisa que toda noite eu vejo, muitas vezes eu vou para uma dimensão do futuro e eu sei o que vai ocorrer, mas não sei onde. Uhum. Agora, você não acha que os seres, essas naves que nos acompanham, que estão, vamos dizer, se manifestando, elas não podem estar viajando também através de portais? Eles devem ter tecnologias, qualquer coisa inimaginável para nós. Com certeza, Rosana, eles não precisam ir ao espaço no topo de um foguete em metros de altura, com fogo embaixo. Não é por aí. Tá? Eles se locomovem através da antigravidade, ou eles manipulam a gravidade, e torna tudo mais fácil para qualquer tipo de manifestação. É muito evidente que eles têm capacidades de viajar a enormes velocidades. Então, para isso, eles teriam que usar recursos que nós não conhecemos. Você falou em portais, fala também nos buracos negros, nos buracos de minhoca, e em muitas outras coisas. E talvez, você vê, nós descobrimos coisas novas do ponto de vista astronômico, astrofísico. A teoria das cordas, explicando que existem múltiplas dimensões do universo. Então, esses seres devem manipular formas de energia que estão presentes também na Terra, mas nós não as conhecemos. Recentemente, eu entrevistei no meu programa, eu tenho um programa no YouTube, que é youtube.com/JGvaerd. Eu entrevistei no meu programa, para a revista UFO, e depois eu anunciei no meu programa, um cidadão que foi o agente de segurança, agente de inteligência, o espião, sênior do Pentágono, que coordenou a pesquisa ufológica daquele órgão nos Estados Unidos. E ele falou assim, já não é mais uma questão de se nós vamos descobrir a tecnologia que move os voadores. Nós já sabemos qual é, nós já a reproduzimos em laboratório, só que em escala nanométrica. É que isso seja empregado numa máquina para ir para o espaço, vai demorar muito. E ele supôs que alguma coisa em torno de 20 anos. Ora, espera, 20 anos. Eu estou com a revista UFO sendo publicada, um dos últimos exemplares, há 40 anos. Parece que eu comecei ontem. Você lembra? Quantas vezes aí nos anos 90 a gente se encontrou e falou de psicologia no teu programa, em eventos? Pô, não é 20 anos atrás. Foi agora. Verdade. É só a gente se manter fortinho, longe da pandemia, se alimentando direito, bebendo bastante água, tomando os comprimidinhos certos, que a gente chega lá. Não tenha A gente dúvida. chega lá. Eu que tenho gêmeos de 11 anos, né, Gevaera? Então eu já fico de. A Anitta está me ouvindo aqui. Você tem gente de 11? Você falou que tem gente Eu de tenho 11? gêmeos de 11. Eles vão ver o contato acontecer, eu te garanto. Eu tenho um filho de 38 que vai ver o contato acontecer, mas quando ele já tiver no final da vida dele. O meu filho de 15, o Pedro, vai ver esses seres, vai conviver com esses seres, como os seus gêmeos. E a minha netinha, de 4 anos, ela vai viver, ela vai visitar outros planetas. Escreve o que eu estou te falando.
A minha Mas filha ficou até assustada agora. É isso mesmo, Anitta. Ela, não, ela fica meio com medo. é inevitável, Rosana, é inevitável. Nós não somos mais uma espécie primitiva. Nós temos atos primitivos, grotescos, hostis. Você vê, ainda somos uma tragédia enquanto espécie. Somos 8,3 bilhões de seres humanos, dos quais 2 bilhões passam fome. E outros 2 bilhões, que há um círculo de intersecção entre eles, estão em guerra ainda primitiva. É porque o teu Deus é diferente do meu, corta as suas pernas. Aí o meu filho, o seu filho, vai lá, ok, me vira, né? Mas ainda estamos num ponto que temos um grau de primitividade que tem que ser vencido. Como que nós vamos vencer isso? Porque as pessoas falam assim, pô, Gilberto, você fala tanto de ufologia, né? Fala isso, dá entrevista para todo mundo. Sábado à noite está falando com a Rosana Beni lá em São Paulo, no Instagram dela. Mas me diz, por que os ETs não batem uma vez e fazem um contato conosco? Eu fico pensando, será que nós somos tão interessantes assim para que eles desçam e façam um contato conosco? Tem casos que eles desceram, tocaram bomba, dinamite, toneladas de material, arsenal. A atitude que tiveram com os ETs de Varginha, que eles foram apedrejados, né, pelo relato que você me falou. Sim, os Tem ETs uma foram foto da sua apedrejados. revista que eles foram apedrejados por curiosos. Exato, foram apedrejados por curiosos. Teve o caso de uma nave que pousou na Bolívia, em cima do trilho de um trem, e jogaram uma banana de dinamite. Uma banana, aliás, de dinamite, banana é outra coisa. Uma banana É. de dinamite. Nos Estados Unidos, eles são recebidos a bala quando eles entram no espaço aéreo americano. Aqui no Peru, um amigo meu, hoje amigo meu, o coronel Oscar Santa Maria, num treinamento na base aérea de Arequipa, um UFA ali em cima, mais de 1.000 soldados viram, ele foi com um avião supersônico dele, o Sukhoi, e atirou no UFA, não reagiu, mas acaba que eles reagem. Então, seguindo aquela mesma linha de raciocínio, eles estão passeando por aí, dando uma olhada, estão investigando. Tem alguns que são, E, tem alguns que são antropólogos, tem alguns que são curiosos, mas nada. e não necessariamente eles estão se manifestando através só da nave, que todo mundo quer ver uma nave com luzinha. Eles têm outras formas de se comunicarem. Eu acredito que são diversas raças, como você falou, Sim. parecido com os nós. Eu acho que pelas, sei lá, algumas projeções, o Wagner sabe que eu acabo tendo. Já vi imensos, enormes, como a gente, mas enormes, né? E um Tem deles falou para mim, quartos, e você são sabe as... que nesses, vamos chamar de sonho para não achar que a gente é meio doidinha. Uhum. Ele falou para mim, estou fazendo tudo em prol da ciência. Eu fazia Hum. uma mão do tamanho do meu corpo, assim, era muito grande. E faço tudo em prol da ciência e sumiu. Entendo, eles. Eu acho que, bom, primeiro, é óbvio que nós somos habitados por inúmeras espécies. Muitas pessoas aqui já fizeram algumas. Quantas raças, Jevaera? Aí o Tony está perguntando. Não dá para dizer, Tony. Podem ser 100, podem ser 200, pode ser 1.000, podem, sei lá. Há seres que vieram aqui no passado, voltaram mais. Há seres que, no passado, chegaram a fazer alterações genéticas no ser humano, que são os Anunnaki. Eu publiquei 2 livros sobre os Anunnaki na Terra. Essa é uma pessoa para você entrevistar, a Ted, a maior conhecedora desse assunto no Brasil, eu te passo contato. E Tá? Anunnaki em Marte, antes de virem à Terra e virarem os seres míticos, os deuses dos sumérios, eles estiveram em Marte, construíram uma civilização em Marte. A NASA sabe disso. Há 30 anos que nós temos fotografias de pirâmides em Marte. E hoje estão aí disponíveis. Elas estão todas demonstradas nesse livro aqui. Entende? Construções de todos os... A Lua. A Lua. Você precisa... Eu publiquei uma edição faz uns 20 anos. Uma edição da revista UFO, edição especial Anomalias Lunar. Tem fotografias de pontes, de torres, o que poderiam ser armazéns na Lua. Fotografias oficiais, feitas pela NASA, feitas por outros. Esse livro eu também publiquei recentemente, UFOs no Espaço. Eu tenho aqui 20 páginas de fotos coloridas de objetos voadores não identificados, acompanhando
as naves espaciais terrestres e os astronautas. O subtítulo é As provas oficiais de que os alienígenas acompanham a aventura espacial humana. É um barato, esse assunto me fascina, entende? E tudo que nós fazemos, quando eu citei agora há pouco, quando nós atravessamos o Atlântico e descobrimos a América e o Brasil, as esquadras de Cabral e de Colombo foram seguidas por voadores. Todas as nossas ações são seguidas. Parece que nós temos irmãos mais velhos, e são algumas dessas que ficam muito atentas ao que nós fazemos, a tudo que nós realizamos. Por exemplo, quando nós inventamos a bomba atômica, nós, aí eles que já vinham sempre, vieram a 1000 em cima daquela região onde as bombas estavam armazenadas. Onde era? Roswell. Exatamente. Roswell, o primeiro depósito de armas nucleares do mundo. O avião Enola Gay, que saiu da América do Norte para bombardear Hiroshima e Nagasaki, saiu de Roswell. Aí, 2 anos depois disso, cai um disco voador em Roswell. Coincidência? Nem um pouco. As coisas acontecem. É realmente fascinante. Quando você vai ligando os pontos... Falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre as abduções e os implantes, né? Uma vez eu tive uma entrevista, levou um colega lá para falar sobre os implantes no programa, e que eram assim registrados até pelo raio-x, foram com a atenção médica. Você acha que nós continuamos sendo abduzidos? O Wagner fala muito de corpo astral mais do que físico. E que os implantes, se a gente for pensar, você vai hoje adotar um cachorrinho ou comprar, vem assim no contrato, com chip implantado, fala isso antigamente. Então, assim, eu acho que algumas pessoas já receberam implante, sim, anos atrás, você não acha? A abdução é um fenômeno que acontece desde o surgimento da humanidade. Não é? Começou agora, 50. Foi descoberto uns 30 anos, 40 anos atrás. A abdução acontece desde sempre. Eu diria a você que 1 a cada 10 pessoas do planeta já foi abduzida. De toda a população que a Terra já tem, e hoje tem, 1 a cada 10 tem... Perdão, me excedi aqui na minha empolgação. Tá? 1% da humanidade, 2, tem um estudioso chamado David Jacobs, que é da Universidade em Baltimore, não me lembro qual agora. Ele é um grande estudioso de abduções. Ele garante que 4% dos americanos já foram abduzidos. 4% é gente pra caramba. Lá 300 milhões de pessoas. Né? 4%. E 1 a cada 10 recebe um implante. Esse implante ele é detectado fisicamente. Ele aparece em raio-x. Ele é como uma pontinha de lápis, assim, uma coisinha pequena, de 1 milímetro, 2 milímetros, por cerca de 1 milímetro de comprimento, de grossura. Tá? Ele é uma coisinha. Em mulheres, eles são colocados nas mamas. E também são colocados, através do nariz, dentro do cérebro. E as pessoas, às vezes, expelem pelo nariz. Eles são colocados em vários lugares. É como um transformador. Olha, eu estou recebendo Portugal. Pessoal de Portugal, aí eu vi. Que alcance, hein? Que bacana. Muito E obrigado. também o pessoal da Bahia também está acompanhando a gente, pessoal da Bahia. Agora, esse implante, você chegou a ver onde? Aqui assistiu a gente. Oi, Valéria. Maceió. Muito bem. Maceió. Bom, Você chegou a ver um implante, Jevaé? Você chegou a ver um implante? Eu tive 2 implantes dessa narina aqui, ó. 2. Saíram 2 implantes dessa narina. Um aconteceu 2 dias depois de eu ir ao primeiro agroglifo brasileiro em 2008. Eu tinha acabado de mudar para Curitiba e fui lá ao agroglifo, investigar o agroglifo, que aconteceu pela primeira vez no Brasil. Quando eu volto, eu vou ao banheiro à noite e sai uma coisinha assim. Entende? As pessoas têm
A pessoa, às vezes, vai fazer, precisa fazer um exame de mama, sei lá. Aparece no aparelho. Aí o médico falou, o que você andou fazendo aqui? Você colocou aqui? Não, não sei. Tem um caso de uma mãe e uma filha que têm implantes as duas no seio direito, na mesma posição do seio direito, próximo ao mamilo. E aí? E outra coisa muito interessante, pessoas que acordam com marcas pelo corpo. Marcas que parecem estrelas, marcas que parecem muito interessantes, parecidas com isso aqui, tá? Com raios que partem da parte central para fora. Pessoas do mundo inteiro. Aí alguns estudiosos falam, isso aí foi secador de cabelo. Pô, mas acontece na costa, acontece na perna. Você não usa secador de cabelo na perna, no braço, no pescoço, sem que você sinta. Eu tenho 30, 40 pessoas aqui que estão em contato comigo, que toda hora me escrevem, olha, apareceu uma marca, analisa, por favor. Quando ela me manda a marca, eu falo, meu Deus, mais fácil. Me conta, como foi que aconteceu isso? Não sei. Dói? Não dói. Então, se fosse uma queimadura por secador de cabelo ou por escova, você poderia sentir a dor. E não há dor. Nós já temos dermatos que fazem análise nessas pessoas e falam, olha, isso aqui não é uma coisa normal. É uma espécie de queimadura indolor muito superficial. Ela não atinge as camadas inferiores da pele. Ela só atinge assim, a camada mais exterior. Não me lembro qual. O fato Jevaé, acontece. voltando ao nosso, assim, sobre isso, né? E nosso tema que está sendo aqui. Você falou na abertura global e definitiva da ufologia. Você está acompanhando a abertura de documentos há muitos anos, eles têm todo o carinho por você, todo o respeito, porque você é um homem de respeito, você consegue Obrigado. chegar nas autoridades com muito discernimento, muito controle emocional, e você sabe expor para a mídia depois de uma forma que todos possam compreender. Uhum. Vai haver algum fato oficial, alguma coletiva, vai ser manifestado alguma coisa pelas autoridades brasileiras? Há uma iniciativa de um senador brasileiro, eu não posso, no momento, dizer qual, para se fazer algo assim de culto no nosso país, que sirva de exemplo para outros países. Ainda não posso dizer quem é e como vai ser, mas eu já fui contactado e me solicitaram que eu providenciasse isso, porque eu que organizei a formação de documentos em 2004, e ela deu certo, e hoje nós temos aproximadamente 20 mil páginas de documentos que antes eram secretos no ilha, podendo ser visitados por qualquer pessoa. Tá? Agora, quem tem que fazer grande abertura são os Estados Unidos. E isso está acontecendo muito lentamente, mas está acontecendo. Por quê? Já não há meios. Os americanos não têm mais. Escureceu para você também? Escureceu um pouquinho, sim. É estranho. Não sei Eu vou dizer o até que. falar, às vezes no seu papo corta um pouquinho, gente, vocês que estão nos ouvindo, mas quando eu vou colocar depois no IGTV, flui normalmente esse papo, tá bom, gente? Então fica tranquilo que vai estar lá no IGTV, vou passar o link para o Jevaer, ele vai botar nas mídias deles essa entrevista, vai ficar lá para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado. Então, Rosana, o governo americano ele é refém das suas mentiras. Desde que aconteceu o caso Roswell em 1947, o governo americano vem dizendo que os discos voadores não existem. Ou, se existirem, não são extraterrestres, não são uma ameaça à segurança nacional. Só que agora eles não têm mais o que ter. Entende? A população está muito, muito escancaradamente propensa a ter essa verdade. Quer ter essa verdade. Não admite mais viver sem saber da verdade. E o governo americano está sendo obrigado a liberar documentos, devagarinho, devagarinho. O gato está subindo no telhado. Conhece aquela paródia? O gato está subindo no telhado. Então, uma hora vai acontecer algo de bastante grandioso
que vai levar, sem dúvida nenhuma, a uma abertura. Mas ela vai ser aquela coisa assim, por exemplo, vão se reunir. Estamos com alguns segundos, vai acabar a live em 3, 4 segundos.